Olá, estamos aqui no Centro Universitário Ateneu. Meu nome é Rosângela Soares e nós vamos juntos estar fazendo hoje a nossa aulinha de revisão da disciplina de Administração da Produção. Então, primeiramente, olá, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Rosângela Soares de Oliveira, professora da faculdade, muito obrigada pela preferência de vocês por estarem aqui, junto com a gente, fazendo aí o curso de logística, e muito obrigada pela confiança, muito obrigada aí pela escolha, ok? Então, meu nome é Rosângela Soares, eu sou primeiramente geógrafa, depois eu fiz uma especialização em turismo e meio ambiente, um mestrado em gestão logística e, por fim, o curso de graduação em administração. Estou na faculdade Ateneu, desde 2011, e depois nós passamos para ser centro universitário. E os cursos ao qual eu faço parte, sou professora, são os cursos de logística, administração, recursos humanos, sempre em disciplinas voltadas para essas áreas de logística, administração da produção, principalmente, tá bom? Então, nós vamos agora dar início à nossa aula, espero que vocês gostem e vamos iniciar com alguns informes, ok? Então, vamos lá. Como eu falei, a nossa disciplina chama-se Administração da Produção e durante aí, esse período que nós estamos juntos desde o dia 31 de agosto, vocês tiveram aí a oportunidade de estar conhecendo, de estar estudando aí em cima de 4 unidades. A unidade de número 1, chamada Evolução da Administração da Produção e suas estratégias corporativas. A unidade de estudo número 2, Análise, Planejamento, Mensuração de Processos de Gestão da Qualidade. A unidade 3, Localização, Capacidade, Layout de Instalações e Gerenciamento de Projetos. E a unidade 4, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e Produção Enxuta. Então, gostaria de deixar aqui para vocês algumas datas importantes, tá? Junto do nosso cronograma. E aí, intensificando aí a importância de vocês estarem cientes, e seguindo essas datas. Então, como eu falei, nós iniciamos no dia 31 de agosto. Nossa aula de revisão está acontecendo hoje, dia 22 de setembro. O encerramento das nossas unidades acontece em dia 26 de setembro. E o agendamento aí, essa disciplina, por ser remota, ela não aconteceu, mas a realização da nossa prova está acontecendo dia 25 e 26 de setembro. A avaliação de segunda chamada vai acontecer dia 8 e 9 de janeiro, e o agendamento aí da prova final não vai ter, pela disciplina, neste momento, pela disciplina, essas questões todas voltadas para o coronavírus, e aí a nossa prova final, 15 e 16 de janeiro de 2021, ok? Então, nesse momento, nós vamos estudar aí o roteiro da nossa prova, que é justamente as unidades, vocês sabem bastante, que a gente faz a revisão em cima de 2 unidades, a unidade 1, que é a evolução da administração da produção, e a unidade 3, localização, capacidade, layout de instalações e gerenciamentos aí de projetos, ok? Então, nossa provinha mais uma vez intensificando, vocês podem estar fazendo ela aí no dia 25 ou 26 de setembro de 2020. Então, começando aí com a nossa unidade 1, nós vamos trabalhar em cima da evolução. Desculpa, gente, eu tô aqui só um minutinho. Nós vamos trabalhar em cima da unidade 1, a evolução da administração da produção e suas estratégias corporativas, tá? Mas antes, nós vamos visualizar esse vídeo,
Um vídeo bem rápido para que vocês tenham aí acesso, tá? Um pouquinho da história. Para a gente falar de administração da produção, a gente tem que estar falando também da história da administração, ok? Então fiquem aí com o vídeo, é um vídeo rápido. Então, voltando aí, né? Antes de falar de administração da produção, é bom que vocês tenham esse pequeno histórico aí da administração. Ela passou, né, por vários momentos dentro de um contexto científico, né, humanístico, até chegar nos dias atuais. E aí nós vamos, né, ter uma ideia aí, né, de que isso faz aí perceber que a administração e a produção são bem próximas, né? E que o surgimento, o desenvolvimento, o mundo atual da administração reflete diretamente, né, na nossa disciplina, que é a administração da produção. Então, começando aí na unidade 1, lembrando que a unidade 1 nós tivemos aí, né, conteúdos abordando a evolução da administração, o seu surgimento, né, enquanto o homem polia lá as pedras e transformava em ferramentas, desde a pré-história, depois, né, com a questão da intensificação da globalização, a internacionalização da economia e, claro, né, o acirramento aí da competição dos mercados. Isso daí faz com que, né, haja uma competitividade muito maior e que a cadeia de abastecimento, a cadeia produtiva tenha que se tornar muito mais competitiva, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, a evolução da administração da produção e operações, lembrando que o início, né, de toda a produção, como a foto mesmo diz, foi de forma artesanal, tá?
Os primeiros tipos de processo produtivo aí a requererem técnicas gerenciais para suas operações foram as grandes obras, né, realizadas em tempos passados, como a construção das pirâmides lá no Egito, o Partenon na Grécia, né, as muralhas, a grande muralha da China, passando pelos aquedutos, né, estradas do Império Romano. Então, a produção e a transformação, elas aconteciam muitas vezes na figura do artesão, que foi o primeiro a produzir aí de forma organizada qualquer tipo de produto, né? Mas, no caso aí, com a demanda crescente, esses artesãos aí começaram a contratar ajudantes, a estabelecer prazos, né, de entrega, enfim. Foram classificando através de prioridades a sua forma, né, de trabalhar, a sua forma de gerar aí novos artefatos, novos produtos. Então, como aconteceu a evolução da atividade produtiva? Então, primeiramente, né, entre 1750 e 1800, né, as primeiras inovações foram a máquina a vapor de tear, vocês bem conhecem, né, a primeira revolução industrial. De 1800 a 1850, né, aí veio aí a criação, a inovação das locomotivas, dos telégrafos, da fotografia. De 1850 a 1900 surgiram aí as primeiras lâmpadas, os primeiros telefones, né, o motor à explosão, o adubo químico. Entre 1900 e 1950 veio aí a produção do nylon, do radar eletrônico, né, do rádio, da TV. E aí, de 1950 até os dias atuais, microeletrônico, raio laser, fibra ótica, smartphones, internets, né? Enfim, um conjunto aí de inovações que fizeram aí toda a diferença na questão aí da modernidade, na questão da produção, ok? E aí, passando por esse período, nós tivemos a primeira, segunda e terceira revolução industrial. Mas o que é mesmo a administração da produção, né? Então, eu peguei aqui alguns conceitos que eu acho mais pertinentes para que vocês entendam melhor o que é a administração da produção, né? Então, de acordo com Gates e Frazier, né, em 2001, página 18, a administração da produção e operações evoluiu até sua forma mais moderna, interagindo e se adaptando aos desafios de cada nova era, né? A gente acabou de ver, né? A cada novas inovações, né, iam surgindo e se adaptando aí novas formas produtivas, né, novas cadeias produtivas. E ela é uma incessante combinação de práticas antigas e de uma busca por novas maneiras de gerenciar sistemas de produção. E eu aconselho, gente, tem um filme que mostra muito esse início da Revolução Industrial, do início, né, da produção em massa, que é o do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Então, de repente, né, vocês poderiam estar aí assistindo para entender um pouquinho essa evolução e fazer aí, né, valer a pena um filme tão clássico, um filme tão bom, né, que ao mesmo tempo une uma obra-prima em relação à nossa história da produção, com todos os seus benefícios, com todos os seus gargalos, ao mesmo tempo que também, né, repassa aí o lado mais cômico através desse gênio que é o Charlie Chaplin. Então, Tempos Modernos é uma excelente dica aí para vocês estarem assistindo, né, um filme bom, uma comédia interessante e bem, né, no sentido aí de estudo da nossa disciplina. Então, a administração da produção é o conjunto de atividades que criam bens e serviços por meio do processo de transformação de entradas em saídas. Então, você tem entradas, insumos, matérias-primas, componentes, maquinários, né? Você tem o processo produtivo como um todo, né? Que dependendo de cada segmento aí, pode ser lácteo, pode ser aí confecção, pode ser aí bebidas, né? E aí sai o produto final. Okay? Então, as atividades criam, nesse caso aí, as saídas são atividades, né, que criaram bens e serviços no decorrer aí do processo produtivo. E aí, vamos ver aqui de uma forma bem rápida, porque na apostila vocês têm isso daí
de uma forma muito mais explicativa, tá? Então, aconselho que vocês, antes de fazer a prova, dê uma lida mesmo na apostila. E aí a gente tem o desenvolvimento histórico, né, da administração da produção. É um período, né, marcado por várias revoluções industriais, mas nesse primeiro período aí é a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, começa aí em 1767, né, quando James Hargreaves, né, inventou a primeira máquina de fiar, né, para fazer tecido. Adam Smith, em 1776, ele falou aí na riqueza das nações, a questão, né, junto com James Watson, também em 76, aperfeiçoou aí a questão da produção através de motor a vapor, né, a máquina de fiar, uniu com a questão das riquezas, né, que as nações precisavam ter. E aí uma das formas era a produção. Peças intercambiáveis, né, como do Cotton, Charles Babbage, né, a primeira calculadora mecânica, em 1822. Em 1856, Henry Bessemer fabricou o primeiro aço, né, industrial, o primeiro produto de aço industrial. Damier aperfeiçoou o motor a combustão. E Daimler, né, e Benz é a invenção do automóvel, né, que hoje ainda transforma bastante as nossas indústrias, as nossas produções. E aí, gente, nesse período aí, né, para vocês entenderem a administração da produção, Taylor, né, que foi considerado aí o pai da administração científica, ele introduziu o conceito de produtividade, né? Relembrando o que é produtividade, né, sempre a procura incessante para melhores métodos de trabalho, e são também processos, né, de produção que tem como objetivo obter melhoria, né, com o menor custo possível. Então, a produtividade seria o quê? Seria você produzir mais, com melhor qualidade, com menor custo. Então, de acordo com Francisquini Gurgel, a primeira revolução industrial, datada aí do século XVIII, né, as empresas elas eram organizadas em cima de 3 atividades básicas, né, o suprimento de capital, né, de pessoal e de material. Então a gente tem aqui, né, os recursos humanos, os recursos materiais, né, e os recursos patrimoniais, que são as máquinas, né? Então você coloca aqui um insumo e aí vai passando de máquina em máquina, no final você tem um produto final. A produção ou conversão, né? Então você pegou aqui inicialmente, colocou uma pessoa, uma máquina e uma matéria-prima, e aí ela vai transformando isso, vai convertendo em um produto final. E aí, posteriormente, claro, se você tem um produto final, você vai precisar aí da venda e da distribuição, né, desses produtos. Então, na evolução aí da produção de administração, nós temos algumas nomenclaturas que são muito importantes nesse processo evolutivo, né? Na década de 1910, surgiu a nomenclatura produção em massa, que é aquela produção, como eu disse, no filme do Charles Chaplin, vocês podem acompanhar bem, é você produzir o que antes um artesão fazia em uma semana, um mês, 3 meses, né? Isso se fazia em horas, então a produção era em massa. Aí veio em 1960, né, a produção enxuta, onde você produzia somente o que vendia, né? E nos dias atuais, a customização, né, o retorno aí do artesanato, sem a figura do artesão, com as máquinas, fazendo aí de uma vez, né, cada produto e direcionando aí o consumidor de acordo com as suas exigências. Então, se você pegar um carro que era produzido em massa, você fazia num dia 10 carros, da mesma cor, do mesmo modelo, mesma linha, hoje não. Hoje você faz aí, o teu cliente chega na concessionária, ele compra o carro, ele escolhe, ele personaliza, né? Então, customizando aí o jeito do carro, a cor que ele quer, o modelo que ele quer, os acessórios que ele quer, né? E aí, lá, a máquina, mesmo de uma forma artesanal, entre aspas, ela vai fazer produto a produto,
de acordo com a solicitação do cliente, mas na realidade é em massa, porque não são artesãos, é a máquina fazendo, tá? Então, esse mundo hoje da administração da produção vem, né, cada vez se aprimorando mais. Hoje a gente tem a produção 4.0 totalmente modernizada, mas que requer ainda muito a mão, né, a mentalidade, o conhecimento, né, nós estamos na era do conhecimento do homem. Então, o mundo da administração da produção, primeiramente entendendo o que é a palavra produção, né, a palavra produção, ela geralmente nos remete à imagem de fábricas, de operários, né, de máquinas, muitas atividades, todas ligadas, né, principalmente à transformação de bens tangíveis, né, de alta intensidade de materiais, porém, né, dentro dos assuntos de maior relevância da função da produção, a gente não pode esquecer de destacar, né, alguns assuntos, né, como o projeto dos produtos e serviços, aí que se relaciona à criação e à melhoria de produtos e serviços, os sistemas de produção, que diz respeito ao arranjo físico, né, aos layouts, aos fluxos produtivos, os arranjos produtivos, né, que se distingue entre produção artesanal, produção em massa, produção enxuta, estudo de tempos e movimentos, que diz respeito aí muitas vezes à análise do tempo gasto e cada movimento executado pela mão de obra, né, pelo recurso humano, para finalizar uma determinada tarefa, o planejamento da produção, né, que seriam aí, que a gente pode destacar o planejamento da capacidade, cada vez mais agregando valor, né, a um plano mestre de produção, um sequenciamento lógico, né, bem estudado, bem planejado, tudo, reduz custos, reduz aí esforço, né, reduz tarefas, isso daí tudo a gente chama de planejamento e controle de projetos. E aí, nós temos aí também na administração da produção algumas atividades, né, que a gente chama de atividades centrais, ou atividade das funções centrais de algumas empresas, de acordo com o Slack, né, em 2002. Então, ele coloca aí que existem as atividades funcionais centrais, como marketing, vendas, desenvolvimento de produtos e serviços, a produção, e existem as atividades, né, no caso aí, que se promovem, né, com essas atividades funcionais, que vem junto. Um exemplo aí que eu coloquei, o provedor de serviço de internet. Quando você está ali utilizando as atividades de marketing, vendas, então você tem como função central promover o serviço ao usuário, obter assinaturas, vender espaço, né, de propaganda. Quando você está desenvolvendo aí o serviço, né, o produto, então esse provedor de serviço de internet ele tem que criar novos serviços, comissionar novo conteúdo de informação, e onde se encaixa a produção, né? Então, a produção é uma função central porque ela mantém equipamentos, os programas, a informação, ela implanta aí links e novos serviços. Temos aí também um outro exemplo para que fique mais claro para vocês, na cadeia de fast food. Então, o marketing faz o quê? Qual é a função do marketing, né? Fazer a propaganda, inventar material promocional. Qual é a função aí do desenvolvimento de produto ou serviço, né? P&D? Inventar aí novos hambúrgueres, novos sabores de pizza, novas decorações aí, né, do layout, dos arranjos físicos. E a produção, qual é a função? Então, fazer, se for inventado lá pelo desenvolvimento de produto, então, a produção ela vai produzir, ela vai agir, vai fazer o hambúrguer, vai servir os clientes, vai fazer a limpeza, vai manter o equipamento, tá? Então, gente, quando você está planejando aí, né, uma ação, uma atividade de produção, requer aí 3 processos importantíssimos, né? Você tem que se programar, você tem que executar e você tem que avaliar, que inclusive é o mantra de quem é administrador, de quem é gestor, né? Tirando aí
a questão do planejamento em si, que é o contexto geral. Então, para você planejar, primeiro você tem que se programar. E o que seria essa programação, né? Atividades destinadas à geração de planos, objetivos, com metas, e entre o objetivo e a meta você tem que criar estratégias, né? Para atingir aí os objetivos do planejamento. A qualidade do planejamento, a qualidade do processo, e tudo vai resultar em coerência, né? De ações que gerem aí, né? O alcance do objetivo. Quando você fala em processo de planejamento, né, principalmente o fracionado, você se lembra muito da execução. O que é a execução? Né? São as atividades destinadas à geração dos resultados de acordo com os planos de ação, sendo que a qualidade será decorrente aí da aderência, né, das ações executadas com o objetivo de planejamento. E temos também a avaliação. Periodicidade, em que você deve aí estar sempre comparando se o resultado que foi objetivado ele foi alcançado, se o objetivo inicial continua o mesmo, se precisa de um plano B, de um plano C, ou seja, você tem que observar se o que foi executado, as ações que foram planejadas para essa execução, realmente, né, chegaram ao resultado esperado, ok? Então, estudamos também, na realidade, né, na nossa apostila, na unidade 1, as estratégias corporativas da produção e operações. Então, nós vimos que temos alguns indicadores, né, que são muito importantes na hora que você está idealizando estratégias, elaborando estratégias, né, planos de ação. Então, você tem que ter muito cuidado com 5 indicadores que eles são essenciais no processo de avaliação, né, e do bom monitoramento da gestão, que é a efetividade, a produtividade, a qualidade, a lucratividade e a competitividade. Quando a gente fala em efetividade, é a relação entre a eficácia dos processos e a eficiência dos colaboradores. Então, se eu realmente solicitei que fosse produzido 100 camisas e esses meus colaboradores, e destinei aí 3 colaboradores e eles agiram, executaram muito bem, então eu tive uma efetividade. A relação entre a eficiência do processo e a eficácia dos colaboradores me geraram resultados positivos. A produtividade é quando você consegue aproveitar os recursos e produzir em menor tempo. Então, eu dei aí 8 horas para que esses colaboradores fizessem as blusas. Eles fizeram todas, alcançaram a meta em 7 horas e meia. Então, eu consegui uma produtividade muito alta. Eles fizeram nas 8 horas esperadas. Então, eu consegui uma produtividade boa, né, esperada, dentro das expectativas. Agora, eles demoraram 12 horas, então a minha produtividade foi muito baixa, né? Eu não aproveitei o recurso com o menor tempo possível. Qualidade, né? É o quanto se consegue produzir sem defeitos ou conformidades. Então, eu produzi as 100 blusas, das 100 blusas, só uma teve um pequeno defeito que rapidinho ela foi, né, detectada, e isso antes dela sair como produto final, na linha de produção mesmo foi detectada a falha, retornou ao início e tivemos 100%, né, com esse ajuste tivemos 100% aí de não conformidades. A lucratividade, quando em porcentagem se consegue ter de retorno financeiro em relação à venda. Então, para essas 100 blusas, eu investi R$100, quando eu vendi as 100 blusas, eu consegui 150. Então, é um patamar de lucratividade de 50% muito bom. Geralmente fica entre 10% e 40%. É o que você consegue ter aí de retorno financeiro em relação à venda. E a competitividade é a relação da empresa com a concorrência, né? Você tem sempre, né? A globalização trouxe isso, o e-commerce trouxe isso, as organizações, né? Elas são sempre muito competitivas, ou seja, do seu lado você tem um concorrente. Então, aquele que influencia mais o mercado, aquele que se destaca mais, que vende mais, que consegue ser superior ao seu concorrente, é sinal, né, de
entre aspas, de competitividade. Ok? Outro ponto também visto na nossa unidade 1 foi a inter-relação entre a estratégia corporativa e a estratégia de produção. Quando a gente fala em estratégia corporativa, a gente se lembra muito de diversificação, né? Então, nós temos 3 níveis, né? 3 momentos importantes, né? De diversificar aí, né? Produtos, serviços, negócio. Então, vamos ver o primeiro. Níveis baixos de diversificação, quando o negócio ele é único, né? É um negócio dominante. Então, você tem aí, sei lá, de repente, um tipo de negócio, né, que ele é o único no mundo. Então, hoje é muito difícil você encontrar esse tipo de corporação, né? Geralmente, nós estamos mais no nível, né, onde temos muita concorrência e temos muitos negócios similares, ok? Níveis de diversificação moderadas a elevadas, aproveitando as sinergias. Níveis de diversificação muito elevados, os negócios não são relacionados. E os conglomerados, né, os negócios que não têm absolutamente qualquer relação, são inexistentes no dia de hoje, tá? Por quê? Porque hoje é tudo muito terceirizado, hoje é tudo muito criado através de parcerias, né? Eu sou fabricante, eu preciso de um distribuidor, eu preciso de um vendedor, eu preciso do varejo, né? Ou então eu sou o varejo, eu preciso do transporte para levar esse produto até o meu cliente, ok? Então, quando eu falo em estratégia, eu tenho que pensar nesses níveis. Então, onde eu quero chegar? Eu quero ser um negócio único, né? Eu quero ser um negócio dominante, né, como, por exemplo, uma Coca-Cola da vida, mesmo tendo vários segmentos, como aqui são gerados, mas ele ainda é o dominante no mercado. A sinergia, né, aproveita aí as parcerias, aproveita aí as terceirizações, né, um negócio vai ajudando ao outro, né, os negócios não relacionados, né, que tem aí um nível de diversificação muito elevado. Então, se vocês quiserem saber mais um pouquinho, né, fica aí a leitura para vocês fazerem na apostila. Conteúdo das estratégias de produção, já um pouquinho, né, diferente, que é o nosso foco, né? Quando a gente fala em estratégia de produção, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que a empresa deseja produzir, né? O que o grupo ou o negócio deseja fazer, né? É chocolate, é shampoo, a gente chama de top-down. Perspectiva de cima para baixo, né? O produto vem primeiro. Perspectiva de baixo para cima, o bottom up. Quais são as melhorias na produção? Né? Eu devo estar criando estratégias, criando novos objetivos, acumulando, né? Construindo sempre estratégias de melhoramento. A perspectiva em cima dos requisitos de mercado, né? Quando o próprio mercado constrói a estratégia, ou seja, você precisa de, primeiramente, depois da produção, você precisa da gestão da qualidade, você precisa da fiscalização em cima aí, do comprometimento da qualidade em cima de uma ISO, em cima de uma NR, né? Em cima, sei lá, de alguns órgãos que possam dar aqui alguns requisitos, né, de conformidades, né, dentro do parâmetro da qualidade. Perspectivas dos recursos da produção, né, você explorar a capacidade de recursos. Então, eu tenho ali, não tenho somente um único fornecedor, eu tenho da mesma matéria-prima, do mesmo insumo, eu tenho vários fornecedores, geralmente 2, 3, né, quando um falhar, eu tenho outro que pode estar ali sanando a minha problemática, né, a minha ausência de produtos. Então, tudo isso daí, né, você tem que criar essa estratégia, ou seja, você tem que criar um plano de ação para que você, né, nunca sofra um baque, sim, quando você sofrer algum problema, algum gargalo, você já ter a solução, já ter o seu plano de ação, né, já ter uma forma de amenizar aí os prejuízos.
Então, existem, gente, 4 estágios da contribuição da produção. Foi outro ponto também que nós estudamos na nossa disciplina. Então, o que seriam esses pontos, né? Então, nós temos aí o estágio 1, né? Muito bem colocado por o Slack, né? 2008. E nós temos o estágio 1, que seria aí, né, corrigir os piores problemas. Ele é internamente neutro, né? Ou seja, o nível mais fraco da função produção acontece quando a mesma mantém-se voltada para dentro e, no máximo, reage às mudanças dos ambientes internos e externos, contribuindo pouco a pouco para o sucesso competitivo. Nós temos o estágio 2, né? Adota aí a melhor prática, né? Ele é externamente neutro. Então, a primeira etapa de um rompimento do estágio 1, né? A produção começa a comparar-se com as empresas ou organizações similares, né? Então, você vê ali a concorrência, o que é que ele está fazendo, vou tentar fazer um benchmark, vou tentar melhorar também, ok? Tem o estágio 3, que é o apoio, né? Apoio externo, ou seja, quando você liga a estratégia com as operações. Nesse estágio, a produção ela atingiu aí o seu mercado, embora não seja melhor que as empresas concorrentes em todos os aspectos de desempenho, ela está junto aí, né, com os melhores, ela é lembrada pelo cliente quando se fala naquele segmento. E a contribuição aí na produção pode vir através do estágio 4, né, o apoio externo, né, onde você dá vantagem aí para o operacional. No caso aí, a diferença entre os estágios, principalmente o 3, ela é praticamente sutil, embora muito importante, né, pois uma empresa no estágio 4, ela vê a função de produção como uma promovedora da base para o seu sucesso competitivo, uma vez que a mesma está de olho aí, né, a questão, né, de ficar no mercado a longo prazo. Então, tudo isso daí, né, aumenta a contribuição o aumento da contribuição das operações, ele automaticamente vai aumentar a capacidade, né, de operações, né, vai aumentar o impacto, né, estratégico aí, vai redefinir aí claramente aquela empresa, aquela organização dentro de um determinado setor, né? Se ela é boa, se ela é tão boa quanto os concorrentes, se ela é o centro, né, do setor, tá? Mas também ela vai mostrar aí, né, como é que a organização ela se encontra aí, o que ela contribui no processo produtivo do setor. E quais são aí os objetivos, né? Os objetivos aí, quando eu tento criar aí uma estratégia, né, ou um impacto estratégico em relação à produção, eu sempre tenho objetivos, tá? Slack também coloca isso muito bem, quando ele diz, né, que você, quando está contribuindo no processo produtivo, você pode ter aí essa contribuição voltada em cima do objetivo da qualidade ou a rapidez do processo, você pode gerar mais confiabilidade nessa produção, mais flexibilidade, né? Ou seja, ampliando aí uma gama de compostos mix, né? Você produz aí quantidades e volumes de entregas e de serviços mais customizados, né? Apressa aí também os tempos de resposta, economiza tempo, ou então seu objetivo é custo, né? Ou você quer baratear os custos, você quer uma produção que procure aí o custo-benefício mais adequado, né, para o setor. Então, tudo isso daí são objetivos de desempenho da manufatura muito importante dentro do processo aí produtivo, ok? E aí, como eu falei, né, os objetivos, né, pode ser custo, confiabilidade, flexibilidade, qualidade, é o que eu já tinha falado. E aí nós vamos para a unidade 3, falar de localização, capacidade, layout e gerenciamento, né, de projetos. Quando a gente fala em layout ou arranjo físico, né, a gente está falando de localização física dos recursos de transformação ou a disposição, né, do recurso humano, da máquina,
dos utensílios, dos móveis e dos materiais em um ambiente de trabalho. Então, a gente chama isso de arranjo físico. Por exemplo, você vê uma sala de aula, qual é o layout, né? Uma lousa branca, a cadeira, o birô do professor, e um conjunto de cadeiras, né, de braços para o aluno. Então, é um arranjo físico, um layout, né? Você vai numa loja, então você vê ali, né, o caixa, você vê ali o balcão, você vê várias pessoas atrás do balcão, às vezes você vê ali, né, algumas prateleiras. Então, é o layout, né, o arranjo físico de determinado setor, ok? Então, nesse caso, tá? Nesse caso, o arranjo físico, ele estuda especificamente o processo estático e o processo dinâmico, que a gente conhece como fluxo, né? Então, quando a gente fala no processo estático, é a posição ideal no contexto geral. Fica lá, uma prateleira, fica lá. Quando você estuda o processo dinâmico, é a movimentação e a inter-relação entre os agentes. Então, você tem aí o arranjo físico do McDonald's para produzir um hambúrguer, né? O McLanche Feliz. Então, você tem ali um processo dinâmico. Há uma movimentação a cada pedido, né? Numa mesma família, um pede um Mac alguma coisa, outro pede um Mac A, o outro B, o outro C, e todos saem iguais ao mesmo tempo. Por quê? Porque houve um processo dinâmico, várias movimentações, várias pessoas relacionadas, né, se interrelacionando para que o produto, né, seja produzido aí o mais rápido possível. E quais são os fatores que influenciam aí um layout? Né? O primeiro fator é a localização. Primeira coisa que eu tenho que buscar aí, né, quando eu estou, por exemplo, vou abrir uma indústria, vou abrir um comércio. Então, a primeira coisa que eu tenho que visualizar, como a gente está falando em produção, estamos falando em indústria, a gente tem que priorizar aí para a empresa, né, a localização da mesma. Então, eu tenho que ver os fatores de pessoal, eu tenho que ver a proximidade de onde essa indústria vai ficar em relação aos mercados consumidores, a proximidade para saber se tem rede de transporte, né, para saber se tem uma rodovia, uma ferrovia, talvez uma hidrovia, né, para que tanto os meus colaboradores possam chegar com tranquilidade para trabalhar, como também os meus fornecedores possam estar fazendo o processo, né, de captação aí da carga, né? Aí, tudo isso daí gerando qualidade de vida nos serviços, né? Materiais, e os fornecedores têm que estar próximos, tem que ter serviços públicos como energia, internet, né? De água, né? Importantíssimo. E aí você vai, né, também saber se o setor público ele pode estar te dando alguma isenção, algumas garantias, como isenção no custo do terreno, isenção de alguns impostos, né? Você tem que ver se aquele local, o custo de construção, ele né, mais barato. Então, tem fatores que influenciam na escolha da localização, né? É de fácil acesso às comunicações, é de fácil acesso aos transportes, o terreno é grande o suficiente, ele é isento de alguns anos, né, de impostos, tem energia boa e com facilidade, limpa, a matéria-prima também está próximo da área da indústria, tem mão de obra qualificada para trabalhar nessa indústria, qual vai ser o capital que vai ser investido, que mercado, né, está mais próximo, e existe uma infraestrutura, né, então isso daí é importante. Um outro ponto também importante, no caso, né, é a localização dos concorrentes, você tem que ver, né, porque de maneira geral, as empresas comerciais e prestadoras de serviços são mais suscetíveis à proximidade de empresas concorrentes, por quê? Porque ela fica mais perto dos fornecedores. Então, uma indústria muito isolada, os fornecedores vão ter mais trabalho para chegar até ela, né,
além de mais trabalho também, eles, por exemplo, eles não vão conseguir rentabilidade, né, necessária, a não sei que ela, por exemplo, a transportadora, a não ser que toda vida que a transportadora chega até a indústria, ela venha, né, em vez de ser frete fracionado, seja carga cheia, né, aí tudo bem, mas se não, né, você está precisando ali sempre fracionar seus recursos. Então, o ideal é que você esteja perto de concorrente para até baratear esses custos, né? Outra coisa também, voltando aqui, eu acho que eu passei, né? Esqueci um pouquinho de falar. Os fatores que determinam também, gente, além da escolha da localização, é importante a gente encontrar alguns fatores de layout, ou seja, depois que eu tenho um terreno, depois que eu já consegui aí, né, escolher o local que eu vou abrir essa minha empresa, essa minha indústria, eu tenho que ver dentro da empresa como é que ela vai ser, né, organizada, né? Então eu tenho aí o arranjo físico por processo, né, que é onde os recursos vão ficar, no caso aí agrupados por cada função similar. Nós temos aí o arranjo físico por produto, né, também chamado de linha, onde arranjar aí a posição relativa aos recursos, as sequências e etapas do processamento, né, de produção que agregue valor. Nós temos também o arranjo físico celular, que é aquele, né, que a máquina, né, ela pode aí ficar próximo ao produto de uma forma inteira, né? Sua unidade caracteriza a flexibilidade do tamanho dos lotes por produto, no caso aí, arranjar em um só local, né? Cada célula, cada máquina, isso daí vai fazendo com que cada uma produza uma parte ou uma etapa do processo produtivo e no final você vai ter uma maior qualidade, né? Uma maior especificidade aí da família dos produtos. E tem o arranjo físico posicional, que é aquele que é um produto único em quantidade pequena ou unitária, né? Que geralmente não se repete a produção, né? E que você mantém ali a pessoa ou o material processando cada operação, de forma a fazer mover cada etapa do processo de uma forma estacionária, né? São os recursos que se deslocam até ele, não ele que se desloca até o recurso aí para finalizar, né? E aí outro ponto importante que você tem que visualizar na produção, para administrar bem uma produção, você tem que estar sempre de olho no ciclo de vida do produto ou do serviço. Lembrando que todo produto ou todo serviço, ele começa com a introdução, tá? Quando você estuda, né, você introduz no mercado o teu produto, e aí você vai avaliando se ele vai crescendo, né, a procura, a busca por ele vai crescendo, que o correto é ir crescendo. Quando ele chega à maturidade, né, aquele produto já reconhecido, aquele produto já que tem o mercado próprio, e o que ninguém quer, que é o declínio, né? Geralmente temos produtos aí que tá há muito tempo, um leite condensado, né, da marca Nestlé, então ele tá há muito tempo no mercado. E aí tem algumas marcas que imitaram e que não vingaram, né? Então você hoje não encontra mais nas prateleiras. Né? E aí esse produto chegou ao declínio, por exemplo, um produto que teve um processo de produção muito intenso, por exemplo, CD, né? Aí houve um crescimento, todo mundo queria CD, comprava CD, teve uma maturidade hoje, né? Hoje praticamente você não encontra mais, né, CDs, porque você tem aí os aplicativos, você tem os streams, enfim. E claro, né, a gente falou muito em planejamento e planejamento projeto, né? O planejamento, ou seja, você planejar, projetar aí uma produção, né, requer que ela seja única, que tenha início e fim bem definidos, ela tem que ser progressiva, a produção tem que ser progressiva,
né? Tem que ser limitada aos recursos que requer cada produto e ter sempre objetivos claros e viáveis, né, de produção. Então, você tem que estar sempre, a cada produto, um novo projeto. E as atividades envolvidas, outra atividade aí muito importante, né, nos projetos, são, né, o objetivo, você tem sempre em mente o objetivo da atividade, né, que é sempre satisfazer o cliente, né, o consumidor, ampliar, né, sempre o mix de produtos e bens, tá? Como também, né, você tem que ampliar e aplicar sempre sistemas, né, diferenciados, ou seja, processos diferenciados para cada produto e bem. A atividade do projeto em si só, né, tem que ser de transformação, e o projeto começa sempre com um conceito e termina na tradução desse conceito. Ou seja, se eu quero uma blusa, qual é o conceito da blusa? Uma blusa bem decotada. Então, eu tenho que trabalhar em cima, né, desse conceito e elaborar, produzir, né, uma blusa do jeito que foi planejada, né? E não você pegar uma blusa que você queria que fosse decotada e ela sair, né, com a gola no pescoço, ok? Então, como é que eu consigo ver se o meu projeto, se o meu produto, se a minha produção, se o meu planejamento, ele está realmente dentro do contexto, dentro da realidade? Então, sempre acompanhando, monitorando, controlando através, né, de medições do processo do projeto, comparar aí o desempenho real do projeto com o planejado, porque planejado é sempre, né, mais fácil do que o executado, né? Você tem que ter aí um cuidado de determinar as ações de ajustes necessárias, tá? Você tem que analisar sempre, né, de forma integrada, as mudanças que surgirem ao longo do projeto. Então, são algumas especificações que você tem que estar seguindo aí, né, na hora de estar fazendo e administrando, gerindo um processo produtivo. Então, gente, com esse conteúdo, né, chegamos ao fim da nossa aula. E aí, tá? Então, com esse conteúdo, nós chegamos ao fim da nossa aula. Só para recapitular dos nossos assuntos, né? Então, você conheceu primeiramente a questão aí do surgimento, da evolução, dos conceitos, né, de administração e de administração da produção. Você também aí, né, compreendeu o que é um layout, um arranjo físico, o que é um ciclo de vida do produto. Você também aí teve algumas características aí, né, alguns fatores que influenciam no que a gente chama de escolha, né, da localização fabril, enfim, né, tudo aí está na apostila, deem uma lida, façam a prova com muito carinho, realmente façam aí com que vocês, né, tenham um excelente aproveitamento da nossa disciplina, do nosso material. Eu, professora Rosângela Soares de Oliveira, vou ficando por aqui, desejo a vocês excelente prova global, deixando aqui meu abraço, deixando aqui meu carinho, mais uma vez agradecendo pela preferência de ter escolhido o curso de logística, né, do Centro Universitário Ateneu. Tchauzinho, até a próxima. Qualquer dúvida, nós estamos no nosso ambiente AVA, tá? Eu junto com o tutor, né, à distância de vocês, podemos estar aí, né, ajudando a qualquer eventual dúvida. Então, um abraço a todos e até a próxima.